Olá a todos, o meu nome é Sara Raposo, sou professora de Filosofia do 10º ano e também de Filosofia para Crianças no primeiro ciclo, num projeto chamado A Discutir é que a gente se entende. Olá, chamo-me Carlos Pires, sou professor de Filosofia no 10º e no 11º ano. Nós somos ambos professores na escola Laura Aires, em Quarteira, e naturalmente somos autores do projeto Dúvida Metódica, um manual de filosofia para o 10º ano. Esta pequena apresentação chama-se O Universo Não é a Universidade. Já vamos perceber porque é que tem este título. A filosofia lida com questões fundamentais da vida humana e é fácil encontrar situações do dia a dia vividas até por pessoas que não conhecem a palavra filosofia, que se relacionam com problemas filosóficos. Para compreender que é assim, basta que nos lembremos de assuntos como a eutanásia, o aborto, a justiça social ou a existência de Deus. Por exemplo, nos últimos anos, muitos telejornais portugueses abriram com notícias sobre o aborto e a eutanásia. Apesar disso, a imagem do filósofo como alguém que anda com a cabeça nas nuvens a pensar em coisas abstratas e estranhas é vulgar e é tão antiga como a própria filosofia. Todos conhecemos, por exemplo, a história de Tales que caiu num poço quando andava a observar o céu e a pensar. Ao vê-lo cair, uma certa mulher, uma criada trácia, riu-se dele. Depois de contar a história, no diálogo tete-a-tete, Platão acrescentou que esse escárnio se aplica a todas as pessoas que se dedicam à filosofia. Esta não é a melhor ocasião para discutir se essa ideia de Platão é ou não exagerada, mas é sabido que alguns alunos do ensino secundário ficam com uma ideia semelhante da filosofia, que é uma coisa chata, estranha, inútil. Claro que muitos outros têm uma atitude completamente diferente, mas é um facto que, ainda assim, alguns deles têm este ponto de vista negativo. Embora não tivéssemos consultado nenhum estudo estatístico, queremos ser otimistas e acreditar que a maioria dos alunos tem uma atitude positiva em relação à filosofia. Seja como for, os números não interessam muito, pois basta um ou dois alunos numa turma terem uma atitude negativa para os professores empenhados ficarem satisfeitos com a situação. Por que alguns alunos têm uma atitude menos positiva em relação à filosofia? Esta é uma questão que podemos colocar. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas pensamos que há duas razões particularmente relevantes. Uma delas está ligada à natureza da própria filosofia. A filosofia estuda ideias básicas que estão habitualmente presentes na vida das pessoas, mas elas não costumam ser alvo de atenção e análise. Ideias como verdade, justificação, beleza, justiça, virtude, dever, felicidade ou liberdade. As pessoas usam muitas vezes essas ideias, mas geralmente sem refletir acerca delas e sem tentar explicá-las. Usam-nas para pensar e falar de outros assuntos, como se fossem uma espécie de ferramentas. Dizem, por exemplo, a teoria da Terra plana não é verdadeira, o casaco cinzento é mais belo do que o amarelo, ou o Rui não foi justo com a Maria. Mas não se questionam acerca do que é que realmente é a verdade, a beleza ou a justiça. Os filósofos, pelo contrário, perguntam o que é a verdade, a beleza e a justiça. Ora, a colocação desse género de questões nas aulas de filosofia surpreende muitas vezes os alunos e alguns concluem que se trata de um questionamento inútil, nomeadamente quando percebem que as respostas a tais questões são sempre controversas e que os filósofos diferentes dão respostas muito distintas às mesmas perguntas. Outros alunos, talvez em menor número, chegam mesmo a considerar perigoso esse questionamento, pois receiam que ponha em causa convicções pessoais importantes. Contudo, essa atitude negativa inicial desaparecerá rapidamente se esses alunos perceberem que, apesar das teorias filosóficas serem controversas e não definitivas, refletir acerca delas e discuti-las pode ser esclarecedor. Alguns alunos ficarão, possivelmente, com as suas convicções reforçadas e outros com elas um pouco abaladas. Mas todos terão a oportunidade de as clarificar e de compreender melhor porque é que acreditam ou não em determinadas ideias. Seja como for, a filosofia terá marcado o modo como olha o mundo e deixará de parecer algo estranho. Para facilitar esse processo, é importante que os recursos apresentados nas aulas de filosofia evidenciem o facto das ideias filosóficas se relacionarem com a vida humana e se encontrarem, quase literalmente,
no meio da rua. Para frisar algumas das ideias que eu referi anteriormente, vamos aqui só retomar estas duas questões que foram colocadas. Uma é como alterar a visão menos positiva da filosofia que algumas pessoas possuem, e a outra, a que meios é que podemos recorrer para mostrar que as ideias filosóficas se podem relacionar com as questões da vida. Eis duas respostas possíveis. Ilustrar conceitos e problemas filosóficos com exemplos do cotidiano, apresentar exemplos que mostrem como os conceitos e os problemas filosóficos são fáceis de encontrar no dia a dia, pois, como sabemos, muitas perguntas filosóficas podem surgir nas notícias e até em conversas de café. Vejamos agora alguns exemplos retirados do Manual Dúvida Metódica. Numa situação em que alguns alunos nossos certamente já se encontraram. Vamos supor que o rapaz da foto está a fazer o seguinte raciocínio. Se ela estivesse apaixonada por mim, então teria aceitado sair comigo hoje à noite. Mas ela não está apaixonada por mim e por isso não aceitou sair. Estará ele a pensar bem? Porquê? Claro que não estaria a pensar bem porque usou a falácia da negação da antecedente. Eis uma outra situação, infelizmente, bastante comum. Quando uma pessoa tem dor de cabeça, pensa, até hoje, sempre que tomei uma aspirina, fiquei melhor. Portanto, vou tomar uma aspirina e ficarei certamente melhor. Será que ao pensar assim estamos a pensar bem? Porquê? Neste caso, trata-se de uma previsão e é provável que a conclusão seja verdadeira. Um outro exemplo que vamos analisar retrata numa foto lado a lado uma favela e um bairro rico de São Paulo, no Brasil. Uma questão que podemos colocar é esta: uma sociedade em que existam desigualdades económicas e sociais tão extremas como aquelas que vemos aqui, será justa ou poderá ser justa? Rawls e Nozick dariam respostas diferentes, como sabemos, e os alunos também costumam dividir-se quanto a este assunto. Um outro exemplo, nesta banda desenhada, um dos personagens, o Jeremy, rouba a tableta com o nome da rua, por ser igual ao seu, mas depois devolve a tableta à polícia. Acharia Kant que a sua ação teve valor moral? Por fim, temos aqui um cartoon do Quino, o famoso autor da Mafalda, que mostra bem o facto da liberdade de expressão ser uma discussão frequente na nossa sociedade. Outra razão para alguns alunos terem uma reação menos positiva à filosofia é o facto de a linguagem de alguns textos filosóficos não ser fácil de entender. Contudo, esse problema pode ser facilmente resolvido. Em primeiro lugar, temos de tentar colocar-nos no lugar dos alunos e não pressupor conhecimentos que eles não têm, nem usar palavras que desconhecem antes de as explicar cuidadosamente. Por outro lado, temos de escolher entre os textos que existem sobre o mesmo assunto os que são mais acessíveis. Temos que escolher textos que consigam um equilíbrio entre a clareza da linguagem e o rigor filosófico. No entanto, há autores, como por exemplo Kant e Rawls, que têm uma linguagem especialmente difícil. Mas mesmo assim, faz sentido confrontar os alunos com os seus textos, apesar dessa dificuldade. Mas isso pode não ser uma barreira entre a filosofia e os alunos, pois o facto de um texto ser extremamente difícil, devido ao estilo do seu autor, não impede que as ideias nele presentes sejam explicadas de modo claro e acessível. Este Kant é especialmente difícil. Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la em qualquer outro ponto que não seja a aptidão das suas máximas para a sua própria legislação universal, quando, portanto, passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer dos seus objetos, o resultado é então sempre heteronomia. Não é a vontade que então se dá a si mesmo, que dá lei a si mesma, mas é sim o objeto que dá lei à vontade pela sua relação com ela. De facto, é um texto difícil. Para tornar compreensível um texto como o anterior, é preciso utilizar uma linguagem clara, explicitando as ideias nele presentes. O que é que o Kant queria dizer com aquelas palavras?
Bom, queria dizer que se o nosso querer, isto é, a nossa vontade, for influenciado por interesses pessoais, sentimentos, costumes sociais, crenças religiosas, etc., revelamos uma vontade heterónoma. Mas o que é que quer dizer heteronomia? Heteronomia significa, literalmente, tem a ver com a etimologia da palavra, receber a lei de outro. Mesmo que sejam os nossos interesses, mesmo que sejam os nossos sentimentos, Kant diz que há heteronomia, porque se trata de elementos exteriores à razão. Portanto, são coisas que fazem parte da nossa vida, mas são exteriores à razão. Por exemplo, se uma pessoa tem a possibilidade de ficar com uma carteira perdida, que encontrou, e decide ficar com ela porque precisa de dinheiro, mostra ter uma vontade heterónoma. Não é o dever a determinar a sua vontade, mas sim um interesse. Portanto, heteronomia. Este cartoon mostra que as ideias kantianas podem aplicar-se a situações atuais. Podemos acompanhá-lo com perguntas como esta. A vontade do indivíduo que tira a selfie será autónoma ou heterónoma? Ou ainda, na perspectiva de Kant, este estado terá valor moral. Kant desconhecia as selfies, claro, mas é óbvio que consideraria heterónoma a vontade do indivíduo e consideraria que a ação não tem valor moral. Por isso, o escárnio relativo à filosofia, apesar das suas raízes antigas e mesmo clássicas, não é inevitável no ensino secundário. Uma maneira pouco eficaz de fazer com que os alunos gostem da disciplina é dedicar algumas aulas a falar do valor da filosofia. E isso não é eficaz porque, no fundo, é um autoelogio. Ora, nós sabemos que os autoelogios tendem a gerar desconfiança. A melhor maneira de mostrar o valor da filosofia não é falar acerca dele, é mostrá-lo, é torná-lo patente. Como? Concebendo a filosofia como uma atividade crítica e organizando as aulas de acordo com isso. A forma de fazer isso não é segredo nenhum, é um segredo aberto, digamos assim. Temos de pedir aos alunos para analisarem e avaliarem as teorias filosóficas, temos de incentivar os alunos a perguntar: será que este filósofo tem razão? E temos de os incentivar a argumentar a favor da sua opinião. Assim, em vez dos alunos se limitarem a estudar as teorias dos filósofos, estarão a pensar eles próprios sobre os problemas discutidos nessas teorias. Ou seja, os alunos estarão a filosofar. Procurar que os alunos pensem pela própria cabeça é ensinar a filosofia de um modo filosófico. E isto não é um jogo de palavras. Esta concepção do ensino da filosofia é tudo menos original, pois consiste, no fundo, em continuar a tradição socrática do debate filosófico. Para promover essa atitude, é preciso confrontar os alunos com questões que os levem a avaliar as ideias em causa, a tomar partido e a defender as suas opiniões, e não apenas a repetir as teorias. Essas questões podem ser colocadas oralmente nas aulas, durante a discussão dos temas, e também por escrito, em atividades de avaliação, quer formativa, quer sumativa. Muitas vezes, para conseguir esse efeito, basta que as questões sejam formuladas com clareza e rigor. Por exemplo, perguntas como: será o livre-arbítrio compatível com o determinismo? Serão os deveres morais absolutos? Como deve a riqueza ser distribuída para uma sociedade ser justa? Questões como estas são, por si só, capazes de fazer muitos alunos sentirem-se interpelados. Mas, pelo menos às vezes, é vantajoso formular as questões filosóficas de um modo menos abstrato e apresentá-las a propósito de casos concretos, extraídos da vida cotidiana, da ciência, da arte, da religião. Isso aumentará certamente o interesse dos alunos. E além desse efeito motivacional, digamos assim, conseguiremos também mostrar que a filosofia se aplica ao mundo real e tem poder explicativo, podendo, vamos dizer, iluminar a maneira como se olha para a vida. Vejamos alguns exemplos. Nesta questão, temos um exemplo que faz referência à medicina.
O José levantou o braço porque sofre do síndrome de Tourette, um transtorno hereditário de natureza neurológica e psiquiátrica que, entre outros sintomas, é caracterizado por diversos tiques físicos compulsivos. Na perspectiva do determinismo moderado, o José praticou uma ação livre? Porquê? Ora, a resposta, como sabemos, seria que uma doença deste género envolve uma coação interna e, por isso, de acordo com o determinismo moderado, esta ação não é livre. Este cartoon é tão expressivo que dispensa comentários, julgo eu. 5 vidas valem mais do que uma vida só? No poema de Manuel Bandeira, fala-se de uma pessoa que procura comida no lixo e nós podemos usar este poema para apresentar o problema da justiça social de uma forma muito apelativa aos alunos, colocando, por exemplo, uma questão como esta. Uma sociedade que contenha uma desigualdade tão acentuada, como a descrita no poema, poderá ser justa? Neste exemplo, que é uma tira de banda desenhada, temos que a Susaninha, para o horror da Mafalda, diz que os pobres são pobres porque querem. E sugere, por isso, que os pobres não merecem ser ajudados. É um bom pretexto, portanto, para questionar os alunos acerca da teoria da justiça como equidade de Rawls, formulando, por exemplo, perguntas como estas. Neste outro exemplo, podemos perceber que uma notícia de jornal pode ser uma boa ocasião para formular uma pergunta de filosofia política, como esta: o Estado deve obrigar os mais ricos a pagar mais impostos ou não? Por fim, temos aqui um exemplo relativo a um filme. Um filme pode ser um excelente pretexto para fazer uma reflexão filosófica. Neste caso, trata-se do filme As Sufragistas e permite levantar a questão da desobediência civil. As leis impostas pelo Estado deverão sempre ser cumpridas ou haverá boas razões em certas situações para as transgredir? Procuramos mostrar que a filosofia, pelo menos quando é ensinada a adolescentes, não ganha nada em ficar fechada sobre si própria e que aplicar as ideias filosóficas à realidade e às vivências dos alunos facilita a compreensão e promove o seu interesse e a sua atenção. Essa aplicação, quer quando se explica e discute os temas, quer na própria avaliação, pode envolver relações proveitosas com diversas áreas não filosóficas, como as ciências, a literatura, as artes, o direito e o jornalismo. O filósofo James Rachels exprimiu essa ideia através destas palavras luminosas, e de onde nós extraímos o nosso título. Alguns filósofos acreditam que a filosofia é uma investigação pura que pode ser desenvolvida à margem das ciências, mas, diz James Rachels, não é assim, ele não partilha essa ideia. A melhor maneira de abordar os problemas da filosofia é usar todos os recursos disponíveis. E Rachels cita Quine, que uma vez disse: o universo não é a universidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a divisão da investigação humana em disciplinas distintas pode ser útil para organizar os departamentos académicos, mas tem pouco interesse quando estamos a tentar descobrir como é o mundo. Em suma, o universo não é a universidade, mas a disciplina de filosofia no ensino secundário pode ajudar a descobrir como é o universo e, principalmente, como é a vida humana. Para terminar, 2 desejos. Que o terceiro período corra bem a todos e que a pandemia acabe depressa. Muito obrigada pela vossa atenção. Fiquem bem.